Olá pessoal, a gente vai começar a segunda parte da nossa aula e o que a gente vai tentar fazer aqui é responder aquelas questões que ficaram em aberto no final da primeira parte. Para isso, a gente vai começar com a definição de Rosquiano, que é o título da nossa aula. Aqui a gente tem f e g, duas funções diferenciáveis, em um intervalo aberto i, e t0, um ponto desse intervalo. Por definição, o Rosquiano das funções f e g no ponto t0 é o determinante dessa matriz 2 por 2 que está aparecendo aqui. Na primeira linha, a gente coloca as funções f e g aplicadas no ponto t0, e na segunda linha, a gente coloca a derivada dessas funções aplicadas no ponto t0. E a notação que a gente usa é exatamente essa que está aparecendo aqui. Com a definição de Rosquiano, a gente tem condições de entender o que esse próximo resultado vai dizer para a gente. E ele também vai responder uma daquelas questões que ficaram lá no final da primeira parte da aula. Bom, o que esse teorema diz? Aqui a gente tem uma equação diferencial homogênea de ordem 2, e por hipótese a gente conhece duas soluções dessa equação, que a gente vai denotar por y1 e y2. Também por hipótese, a gente tem que o Rosquiano dessas duas soluções é diferente de zero num determinado ponto t0. A partir desse ponto t0, a gente constrói aqui essas condições iniciais. E aí, a equação 3, junto com as condições iniciais em 4, formam um problema de valor inicial. Bom, o que esse resultado diz? Ele diz que existe, sob todas essas condições, existe uma escolha das constantes C1 e C2 para os quais a função C1y1 mais C2y2 satisfaz a equação em 3 e também as condições iniciais em 4. Ou seja, a solução do nosso problema de valor inicial é da forma C1y1 mais C2y2. A demonstração desse teorema a gente vai fazer. Então, aqui, para começar, a gente começa observando que toda função da forma C1y1 mais C2y2 é solução da nossa equação diferencial. Qualquer combinação linear de y1 e y2 vai ser solução da equação diferencial. O que a gente tem que mostrar é que o nosso problema de valor inicial, quando a gente acrescenta aquelas condições iniciais em torno do ponto t0, a solução do nosso problema de valor inicial também é dessa forma. É isso que a gente vai tentar mostrar. Bom, dado uma função que tem exatamente essa carinha que está aparecendo aqui, para que ela satisfaça as condições iniciais que a gente colocou lá em 4, as constantes C1 e C2, elas têm que satisfazer esse sistema linear. Na primeira linha do sistema, então a gente está impondo que a função no ponto t0 assuma o valor y0, e na segunda equação do sistema, aqui a gente está impondo que a derivada da função no ponto t0 assuma o valor y0'. O que a gente tem que verificar é se esse sistema tem solução. O que a gente tem aqui é um sistema linear de ordem 2, em que as incógnitas são C1 e C2. Então, aqui eu só reescrevi o sistema de um jeito diferente, reescrevi ele na forma matricial, então a gente obtém aqui essa representação. E nesse momento é que a gente vai usar a nossa hipótese, Por hipótese, a gente tem que o Rosquiano de y1 e y2 no ponto t0 é diferente de zero. Mas o Rosquiano de y1 e y2 no ponto t0 é exatamente o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes do nosso sistema linear. Bom, se o determinante dessa matriz é diferente de zero, isso quer dizer que o nosso sistema linear admite uma única solução. Ou seja, existem constantes C1 e C2
de forma que a função C1y1 mais C2y2 satisfaz as condições iniciais que a gente impôs lá no enunciado do teorema. E aqui a gente ainda tem, né, a carinha explícita dessas duas constantes. Com isso, o teorema fica demonstrado. Aqui a gente tem mais um resultado que também vai responder, né? Vai responder, na verdade, a outra questão que ficou em aberto no final da primeira parte da nossa aula. O que o resultado diz? A gente tem aqui uma equação diferencial homogênea de ordem 2. De novo, por hipótese, a gente conhece duas soluções dessa equação, que a gente vai chamar de y1 e y2. E o resultado diz o seguinte: se por acaso existe um ponto T0 em que o rosquiano de y1 e y2 é diferente de zero, então essa família de soluções que a gente constrói aqui, né, da nossa equação diferencial, ela contém todas as soluções da equação. Esse resultado, a gente também vai ver a demonstração. E a ideia da demonstração é o seguinte: seja φ uma solução da nossa equação diferencial, a gente vai tentar mostrar, né, que se ela é solução, então ela tem que ser combinação linear de y1 e y2. Aqui a gente já vai usar a nossa hipótese, seja T0 ponto, tal que o rosquiano de y1 e y2 no ponto T0 é diferente de zero. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai construir condições iniciais a partir da solução φ e a partir desse ponto T0. Eu vou definir aqui y0 como sendo φ no ponto T0 e y0' como sendo φ' no ponto T0. Vou construir um problema de valor inicial, que é dado pela equação diferencial, que a gente já tinha, e as condições iniciais são y de T0 igual a y0 e y' de T0 igual a y0'. Desse problema de valor inicial que a gente construiu, a gente observa que φ é a solução dele. Bom, por que φ é a solução desse problema? Primeiro, que φ é a solução da equação diferencial. E ela também satisfaz as condições iniciais. Por quê? Da onde que vieram esses pontos y0 e y0'? Vieram daqui. Então, pela própria construção desses pontos, a gente vê que φ também satisfaz as condições iniciais. Por outro lado, de novo aqui, usando a hipótese, como o rosquiano de y1 e y2 no ponto T0 é diferente de zero, o teorema anterior que a gente viu garante que existem constantes C1 e C2 para os quais a função C1y1 mais C2y2 é a solução do nosso problema de valor inicial. Mas a gente sabe que o nosso problema de valor inicial admite uma única solução. Isso é garantido pelo teorema de existência e unicidade. Logo, essas duas soluções que a gente tem, φ e C1y1 mais C2y2, elas têm que ser iguais. E aí a gente conclui, então, né, que, dado φ uma solução da nossa equação diferencial, ela tem que ser combinação linear de y1 e y2. Aqui, né, só para fazer um resumo do que esse resultado disse pra gente, a gente tem aqui a nossa equação diferencial, homogênea de ordem 2. Por hipótese, a gente conhece duas soluções, y1 e y2. O que o teorema 4 acabou de dizer pra gente? Se o rosquiano dessas duas soluções não for identicamente nulo, ou seja, se existir pelo menos um ponto em que o rosquiano dessas duas soluções é diferente de zero, essa família de funções aqui que a gente constrói, que a gente já sabe que é solução, ela contém todas as soluções da nossa equação diferencial. Ou seja, qualquer solução da nossa equação diferencial é combinação linear de y1 e y2. E aí, nesse caso, a gente chama essa expressão aqui
de solução geral da nossa equação diferencial. Ou também a gente usa esse termo aqui logo abaixo. A gente diz que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a nossa equação diferencial. Aqui a gente vai ver alguns exemplos. A gente tem aqui uma equação diferencial de ordem 2 com coeficientes constantes. E, por hipótese, a gente conhece duas soluções, e elevado a R1 de t e elevado a R2 de t. O exercício pede, o exemplo pede, mostre que essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções se R1 for diferente de R2. Ou seja, a gente vai ter que mostrar que essas duas soluções geram todas as outras soluções. Como que a gente faz isso? Pelos resultados que a gente acabou de ver, basta a gente calcular o rosquiano dessas duas soluções e verificar se existe algum ponto em que o rosquiano é diferente de zero. Então, aqui, a gente vai calcular o rosquiano. A princípio, eu vou calcular num ponto genérico, num ponto T. Então, a gente monta a matriz. Na primeira linha, a gente coloca y1 e y2. Na segunda linha, a derivada dessas soluções. A gente calcula o determinante dessa matriz. Aí, a gente obtém essa expressão aqui. E aí, reescrevendo a expressão dessa forma, a gente consegue observar o quê? Bom, primeiro que a exponencial nunca se anula. E segundo que R2 é diferente de R1. Ou seja, esse determinante, na verdade, é diferente de zero para todo t. Logo, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Mais um exemplo. Mostre que essas duas funções que estão aparecendo aqui formam um conjunto fundamental de soluções para essa equação diferencial. Então, o primeiro passo é mostrar que, na verdade, essas duas funções que foram dadas no enunciado do exemplo, na verdade, elas são soluções da equação diferencial. Isso fica como exercício. E agora, para mostrar que elas formam um conjunto fundamental de soluções, vamos verificar se existe algum ponto em que o rosquiano dessas funções é diferente de zero. Então, aqui a gente vai calcular o rosquiano. A gente monta a matriz. Então, aqui na primeira linha, a gente coloca as funções y1 e y2. Na segunda linha, a derivada dessas funções. E a gente calcula o determinante dessa matriz. Calculando o determinante, a gente chega em menos 3 meios t elevado a menos 3 meios, que é diferente de zero para todo t maior do que zero. Então, t maior do que zero é onde está sendo considerado a nossa equação diferencial. Ou seja, como o rosquiano é diferente de zero, as soluções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a nossa equação diferencial em 7. Ou seja, elas geram todas as outras soluções. Qualquer solução da equação diferencial é combinação